Eu queria encontrar um lugar onde esses bonecos não pudessem falar. Eu teria voz. Meu corpo não é só uma carne pra você devorar. Meu sexo não é público pra você passear. Eu teria voz. Eu teria A minha filha sempre foi muito desgarrada, ao mesmo tempo que ela era uma pessoa super intensa, ela era muito desgarrada, ela era muito intensa. Parecia que ela já estava prevendo o que aconteceria com ela, ela viveu intensamente. Ela começou nova, né? Ela começou a trabalhar nova, entendeu? E o primeiro trabalho de carteira assinada dela foi esse. Mesmo ela se formou, fez o segundo grau, ela fez técnica de administração no Senac, entendeu? Mas o primeiro trabalho de carteira assinada dela foi nessa loja de roupas. E a finalidade dela era ser design de interiores, que ela conseguiu se formar em design de interiores ano passado. Ela foi alvejada 1h40 da tarde. Ela chegou na casa da avó por volta de 10 horas da manhã, foi na casa da avó, almoçou com a avó e a avó ainda falou, descansa aí, fica um pouco aí. Ela, não, pô, eu tenho que ir lá na minha tia, porque a minha cunhada, ela tem um centro de estética também lá. E ela era responsável, ela era tudo pra gente, entendeu? Ela era responsável de arrumação das coisas das lojas e ela ficou de ajudar a avó dela, a tia dela nessa situação de mídia, entendeu? E arrumar parte interna, parte de design interno. Aí ela desceu, saiu da avó dela e foi levar o almoço pra tia. Nesse momento que ela levou o almoço pra tia, ela passou nesse suposto beco que eles estavam lá, supostamente, aguardando eu não sei o quê, e quando ela passou naquele momento, aconteceu o que aconteceu. E ela cai numa parede, de frente com uma parede escrito que Deus é fiel. A questão central é, que protocolo da polícia é esse? Que nos condomínios, falando em condomínios, né? O protocolo é um e na comunidade é outro. Ou seja, um você considera cidadão e o outro não é cidadão. Porque uma polícia ela tem que agir, todos somos cidadãos. Então, que isso? Isso é uma construção lombrosiana. O mais triste, a pergunta que se tem, mas o cara que matou era negro, Ivani, óbvio. Porque aí o Fanon diz, né? Que é a pergunta que você faz interessante, quer dizer, ou seja, o que leva eu ser um candomblessista negro, o outro ser evangélico negro, né? Na comunidade ser vítima. E observo que a maioria dessa galera, ou melhor, a maioria das vítimas hoje, da chamada bala perdida, que é sempre ela acha, né? São jovens evangélicos. Esse tiro de fuzil não só matou a minha filha, matou toda a minha família. Eu era atleta de um clube de vôlei aqui do Rio, na Zona Sul, e eu fui no Shopping Rio Sul. Eu fui todo vestido como jogador desse time e eu fui comprar uma blusa. Tinha visto, tinha perguntado o preço antes e tal. Entrei na loja. No que eu entro na loja, uma demora para me atender, as atendentes lá atrás e tal, aí eu assim, olhando já para a camisa que eu queria, me chega o segurança, fica naquela ronda, né, que você sabe que é por conta da sua presença ali. E aí veio uma menina que parecia ser novata na loja, na casa. Aí ela perguntou, oi, boa tarde. Eu falei, eu só queria comprar aquela camisa ali, por favor.
Aí ela, tá, só espera um momento. Espera, e eu já entendi o que era. Falei assim, chama só gerente. Eu falei, chama só gerente. Chamaram a gerente, eu descasquei a gerente. Falei, isso é inadmissível, isso é crime. Eu me tornei subgerente da loja. Só que eu era o mais novo da loja, certo? Não, mais novo. Então, muitas vezes o gerente não estava na loja, alguns vendedores eles não vinham até mim. Eles pegavam o telefone e ligavam para o gerente. E aí o gerente perguntava, o Black não está aí? Tá. Então, por que você não resolveu com ele? Ah, não sei se podia. Ué, mas ele não é subgerente? Quem é que responde por mim, né, às vezes? Em determinados momentos, tinha uma vendedora, né? Uma vendedora em si, que ela não falava comigo. Aí teve um dia que eu estava no balcão, ela, como é que eu faço para falar com o gerente, né? Eu falei, o que você quer? Não, estou precisando resolver isso, isso e isso. Falei, me dá aqui o papel. Antecipei o prazo e dei o desconto que ela queria. Mesmo assim, ela questionou. Ué, você pode fazer isso? Entendeu? Teve um caso que a cliente achou um celular em cima da mesa e avisou na minha bancada. Falou aqui, ó, esqueceram um celular aqui. Aí eu falei, tá bom, vou guardar aqui, daqui a pouco eu passo para poder vir buscar. Ela saiu da loja, não satisfeita, ela parou na porta da loja e falou pro segurança, ó, eu achei um celular aqui na loja. Lá no caixa daquela menina lá, você tá vendo? É aquela menina lá, aquela pretinha lá. Então, eu deixei o celular lá, depois você vai lá conferir para ver se ela vai entregar. Na sala de aula, ela tinha uma mania péssima de ficar arrancando fio de cabelo meu. Ela pegava, arrancava fio de cabelo meu e dizia que era igual ao pelo da teta dela. Ela usava essas palavras. Entendeu? Eu até botei isso no meu Twitter algum dia aí na vida, eu externalizei isso no Twitter. E aí eu ia na professora e a professora falava, ah, só senta lá, entendeu? Tipo, não aconteceu nada. Ela nem viu o que tinha acontecido, entendeu? E ela nem queria ouvir, sabe? Era tipo isso, sei lá. A professora também era preta, mas pra mim já é uma coisa, é um racismo estrutural, sabe? Tipo, a pessoa preta não incomoda com o racismo que acontece com outra pessoa preta, entendeu? Ela já tá reproduzindo o racismo ali, entendeu? Aí a gente pensa um pouco na perspectiva histórica do racismo, né? É claro que racismo é um sistema que organiza as relações econômicas, sociais e políticas, porque elege aquela raça superior e aquela raça inferior. Isso em qualquer sociedade. Então, digamos que o modo operante do racismo é essa inferiorização de uma raça perante uma outra que é considerada hegemônica. Pensando no exemplo do racismo estrutural, a gente vai encontrar em qualquer dado estatístico, né? Qualquer PNAD, qualquer censo, ele vai apontar as populações negras em grave desvantagens frente à população branca. Então, vai ser desvantagem no quesito educacional, vai ocupar as piores posições de emprego, vai ter as piores remuneração, e isso muito mais para a mulher negra, né? Então, acaba que essa estruturação, a forma que se apresenta na sociedade, é facilmente observado você olhando os papéis sociais que homens e mulheres brancos e homens e mulheres negras ocupam na sociedade. Muito complicado no Brasil, essa questão do racismo, ela é tão impregnada no pensamento da gente que às vezes até a própria pessoa que é negra, ela comete alguns atos, né, racistas, ou ela não se reconhece como pessoa preta. Em grande maioria, assim, nós nascemos racistas. O que eu quero dizer com nascer racista? Quando a pessoa vê um negro hoje de terno, o pensamento dele não é que ele é um juiz, não é que ele é um promotor, não é que ele é um advogado. A tendência é que ele seja um segurança, um manobrista, um porteiro, entendeu? É normal, porque isso já está embutido na nossa cabeça, certo? Então, o sindicato está no caminho certo. Temos um coletivo, nós temos uma secretaria de igualdade racial, né? que é o primeiro passo.
Não, primeiro a gente tem que se consolidar, né, como referência, que é uma dificuldade, a gente consegue ver isso, principalmente pela a página do sindicato. Sempre que a gente fala em algum assunto voltada à questão racial, ele não é muito bem aceito, as pessoas reclamam porque acham que é perda de tempo. A gente tem essa animosidade, né? De ter a participação mesmo das pessoas, porque eu acho que o povo acha que é uma causa só para negro. E se eu não sou negro, se eu sou negro de pele clara, aquela questão não me importa, é irrelevante na minha vida, então não tem por que o sindicato estar brigando por ela. Eu acredito que o primeiro passo é a gente se consolidar, até mesmo como referência. O sindicato, inclusive, orienta as empresas, né, a que façam esse tipo de conduta, né? Organizem seus trabalhadores, deem palestras, né, deem orientações para que possa evitar qualquer tipo de situação como essa. Tanto de assédio, quanto de homofobia, quanto de qualquer situação discriminatória no ambiente da empresa precisa ser amplamente condenado, né, por ela e por seus trabalhadores. E acho que é isso que a gente precisa buscar para que a gente possa ter um ambiente de trabalho mais saudável. Acho que o sindicato ele tem essa prerrogativa também, né, de estar não só querendo e buscando mudar um ambiente de trabalho, mas a vida, o cotidiano dos trabalhadores que possam estar aí se conscientizando, né, da importância dessas pautas que precisam ser ali duramente defendidas, né? Eu já acho que o primeiro passo já deram. É o fato de reconhecer que o racismo é um problema sério na sociedade brasileira e que a intolerância religiosa é sério, né? Eu costumo dizer que com racismo, com intolerância religiosa, com homofobia, né, e misoginia, não tem democracia. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender é isso. E vem lá de cima, né? Quando um cara lá em cima tem esse discurso, a galera aqui embaixo vem seguindo ele, aquela galera que não podia falar, que tinha medo ou uma trava, libera essa trava, espalha o ódio, espalha o terror contra as minorias. Eu queria que os professores e professoras refletissem para ver o que aconteceu, né? Acho que já há décadas nós falamos em justiça social, há décadas a gente fala em diversidade, em desigualdades raciais, e sobre o respeito ao outro. Como a gente produziu eleitores de um presidente do tipo que nós temos hoje? Eu pegando essas bike elétricas, fui pro Leme, tava saindo daqui de Painel, fui pro Leme, tava com um amigo meu branco, a gente conversando, chegou lá na frente, aqui esses guardas da cidade presente, alguma coisa presente, para, de arma. Meu amigo passou, eles passaram, me pararam. O que foi? Não porque tá tendo um assalto e o assaltante tá com a camisa da sua cor. Eu tava com uma camisa de vôlei. Falei, é sério isso? Sério, eu falei, vocês querem revistar minha mochila? Querem encontrar alguma coisa? Aí meu amigo voltou. Ele falou assim, o que foi? Tá comigo e tal, não sei o quê. Ah, não, desculpa. Liberou. Então eu precisei da liberação do meu amigo, que é branco, para sair daquela situação racista constrangedora. Organizamos o café da manhã da reunião, aí esperamos a gerente chegar, estava tudo organizadinho já. Aí, batendo papo e tal, o subgerente comentou sobre o bolo, da receita do bolo da nega maluca. Começou a falar que era da infância dele e que a família dele costumava fazer. Então entrou a gerente falando sobre os judeus, que a ex-sogra dela normalmente fazia essa receita e que... Aí começou a falar sobre a alimentação, que eles eram muito fartos, isso tudo. Durante essa conversa, eu não sei por qual motivo foi, não sei o que passou na cabeça dela, que ela virou para mim e assim, sem eu entender, ela falou como você é escrava. Nesse momento, tipo, eu não tive reação, não. Eu fiquei parada, escutando, acho que até hoje me dá uma, não sei explicar, me dá um nervosismo falando sobre. Fui na delegacia depois de um tempo, eu não vou conseguir lembrar a data correta, mas eu acho que eu demorei um pouquinho, até porque meu estado de nervo depois daquilo, eu fiquei muito
crises de ansiedade eu tive. Comecei a ter depressão, mas falta de ar lá no ambiente de trabalho. Eles tentaram fazer com que eu não quisesse, provar que eu não quisesse mais trabalhar ali, aonde eu falava que eu estava passando por ansiedade, que ali eu chegava, eu tinha uma tremedeira no corpo toda, me tremia todinha, e depois disso foi meio que como se eu não quisesse estar trabalhando ali. Até hoje, para mim, lidar com essa situação, eu acho que é dolorosa. Era um sonho ser locutor. Eu fui locutor de FM dos meus 14 anos aos meus 20 anos. E aí, nessa crise, me veio a ideia de colocar um currículo para fazer um teste no supermercado. E aí eu fiz esse teste, passei a ser locutor profissional desse supermercado. Próximo de eu fazer um ano, entre o dia 17 a 18 de junho, eu acordei um pouco atrasado, não era costume meu, eu coloquei essa máscara, né, que é a máscara da minha religião. Tem o meu orixá, qual sou iniciado, que é o Ogum. E eu não imaginei que iria causar tanto caos na minha vida, né, como hoje está a minha vida está um caos. E ele me viu com essa máscara, ele me olhou muito assustado, mas como tinha muitos clientes em volta, ele subiu e mandou me anunciar no saque. Eu compareci na sala dele. Na sala dele ele pediu para eu fechar a porta, deferiu muitos palavrões desagradáveis que eu não vou falar aqui porque não convém. Perguntou que tipo de máscara é esse. Nos olhos dele tinha muito ódio, dava para ver que era ódio religioso. Porque lá no mesmo dia tinham pessoas, e era frequente pessoas usar máscaras de Jesus, máscaras escrita fé, Cristo, né? Cristo vive, até com símbolos de igreja, né? E de times também. E eu fiquei sem ação na hora, demorei um pouco para poder entender o que estava acontecendo. E quando eu entendi, eu perguntei a ele quantas pessoas ele tinha abordado por conta de uma máscara. Estava muito claro que era racismo religioso, né? Porque não só a cultura, mas as crenças de preto é perseguida, né? Ainda é. Uma coisa mais perigosa que aí vocês têm que observar é no contrato coletivo. Há evangélicos se organizando para que no contrato coletivo passe a constar, né, o direito de oração em algumas empresas. Isso tem acontecido, ok? Isso é um fator que é uma bola de neve, porque na medida que tem isso, eles mostram uma certa força, aumenta. Há pessoas que têm uma chefia que é evangélica, aí na hora do almoço o chefe chama para orar junto, se você não vai, você está lascado, você não é promovido. Entende? A sutileza, como é que ela está se dando? Há empresas que quando pede qual é a religião, quer de ninguém pedir a religião de ninguém, né? Na ficha. Hoje pede. Então quando pede a religião, tu já sabe que tem algum problema. Tem um outro problema na intolerância religiosa, no comércio, que é as lojas que colocam música evangélica. Né? Tem uma de doce aí, então, agora eu esqueci, uma cadeia, que você entra lá, você é obrigado a ouvir. Ele falou para eu passar no RH e pegar uma máscara decente, nas palavras dele, né? Porque a máscara da minha religião para ele não era decente. E aí então no dia 7 eles me mandaram para uma loja na Tijuca. Quando eu coloquei meu uniforme, eles me mandaram para a central, porque estava assim, eu chegava para trabalhar, eles mandavam tirar o uniforme para outra loja, não tinha mais vida, né? Não sabia mais os horários, ele recebia mensagem dos outros coordenadores para dizer qual loja, naquele dia que eu teria que ir. No dia 7 eles me chamaram lá, não me explicaram para quê, e aí quando eu cheguei lá eles colocaram segurança atrás de mim, me conduziram até o DP, o departamento pessoal, e me fizeram assinar minha demissão. Eu perguntei à DP por que eles estavam me demitindo, e ela disse que só mandaram eu assinar e ir embora. E aí eu disse para ela, eu vou explicar para você, eu estou sendo demitido por racismo religioso, porque eu fiz uma denúncia para vocês no dia 29, vocês não acataram e agora estão me demitindo, só que eu vou ligar para a polícia agora. E quando eu peguei meu telefone para ligar para a polícia, 4 seguranças à paisano, além do que estava atrás de mim,
começaram a me perseguir. Eu corri para o banheiro, é um banheiro de uso coletivo, me tranquei em um box lá, eu tive uma crise de pânico, porque eles começaram a socar o banheiro, a chutar, a me ameaçar, inclusive de morte, que eu não iria sair de lá com vida, que eu não iria sair de lá bem. Realmente virou um caos a minha vida, virou um pesadelo, não só psicológico quanto financeiro. Hoje eu recebo cesta básica de um padre para eu poder comer. Ele é cliente do Mundial. Ele deixou de frequentar o Mundial porque ele soube o que aconteceu e ele me procurou. Porque eu não tenho tido dinheiro nem para ir ao mercado. Agora eu tô vendo que esse sonho de ser locutor não vai dar mais. Toda vez que eu entrava num determinado mercado, vinha o segurança. E eu, esquentado do jeito que eu tô, um dia eu fiz um escândalo. Entendeu? Ele ficou todo sem graça, veio o gerente, veio não sei o que. Eu falei, olha só, eu moro aqui. Todo santo dia eu tô aqui. Desculpa. E a porcaria desse segurança, não falei com essas palavras, me segue o tempo todo. O que é? Qual o esquema? A gente vê as pessoas pelo perfil. O que é perfil? Então, o que eu queria explicar, né? A sociedade do varejo, a sociedade varejista, eles criaram esse termo, né? Ter ou não ter perfil, certo? Algumas lojas, elas se denominam politicamente correta e colocam uma negra, sabe? Se você for andar pelas lojas aí, a maioria das copeiras, das faxineiras, das estoquistas, a maioria delas são negras, em grande maioria, entendeu? E quando você vê uma negra dentro da loja, é uma, sabe? Teve um momento que eu fui gerente numa loja no Fashion Mall, por um ano só tinha eu de gerente. No Rio do Sul, eu me lembro de 3 gerentes. Eu, né? Um cara da Vonner e um cara da Elos. No Rio Sul inteiro. Em 2000 nós fizemos um no Rio Sul. Nós fomos no Rio Sul, na véspera antes de Durban, né? Tipo 2000 ou em 99, mas ali, naquela viradinha ali, não lembro mais naquela virada. Nós fomos no shopping, primeiro o CEAP, nós organizamos pessoas no shopping, ver quantos negros trabalhavam nas lojas. Né? E observamos que não tinha quase negros. Somente loja que vende roupa de marca, joia, não sei o que, não tinha. Né? E uma semana depois nós fomos lá fazer uma campanha. Não compra que nos discrimina. Tem uma confusão, tensão do shopping. E nós observamos que nas maioria das lojas de grife, são das grifes, não tinham negros. Mas não era só nas de grife, não. Uma ampla maioria não tinham. Só tinha negro, às vezes, na loja de sapato, dependendo qual loja de sapato, é muito interessante isso. Na faxina e na segurança do shopping. Por quê? É uma loja como se os negros depreciassem o produto. Pelo que a gente tem andado, né, e inclusive visto um pouco dos dados, né, que saíram a partir do CAGED, né, a partir da informação também que as pessoas dão, há também um grande percentual, né, de trabalhadores negros e negras para as funções menores, né, do ponto de vista de auxiliar, caixa, operador de caixa. Em supermercados tem uma grande parte, né, de negros e negras, mas essa defasagem do ponto de vista de cargos de chefia a gente vê assim evidente. Você roda um shopping, roda outro, você vê que dificilmente você verá um negro ou uma negra em cargo de chefia, de gerência ou supervisão, né? E pelos dados que a gente tem, inclusive do CAGED, há um percentual expressivo, mas que não representa também assim um equilíbrio, né, entre homens e mulheres, negros e negras, e brancos e pardos, né? Então a gente vê que ainda há uma grande necessidade ainda de se avançar, né, para que esses trabalhadores possam ocupar não só o mercado de trabalho com
qualquer função, mas especificamente as funções que são pertinentes de chefia, né? Que acho que é o que a gente vê com maior dificuldade. Eu gostei bastante disso nessa loja, porque quando eu fui na primeira entrevista, a gerente era preta, baiana, de trança, loira. E aí a menina que foi me entrevistar com ela era mais retinta que ela. A supervisora de todas as lojas do Brasil, nós fizemos uma entrevista online, também é preta. E tinha muita candidata preta. E das pessoas que entraram muitas pessoas pretas, entendeu? E eu fui na loja e já vi funcionários fixos pretos trabalhando. Eu achei isso ótimo. Isso é uma política antirracista. Tem lugar que os negros são, às vezes, 60%. Trabalha em caixa de supermercado, a maioria é negro. Né? Gerentes não é, mas a maioria é negro. Mas não quer dizer que a estrutura dessas empresas corresponde aos negros nesses lugares de liderança, que eles chamam de liderança, mas de comando, né? A minha tia fala muito da educação. Ela fala que a maior forma de luta que a gente tem é a educação. Se você estuda, você ocupa. E é o que a gente vem fazendo há bastante tempo, é estudar e ocupar, estudar e ocupar. Se você chega numa universidade pública hoje, óbvio que tiveram políticas públicas que proporcionaram que aumentasse o número de pretos e indígenas nas universidades. O que eu converso com meus filhos hoje? Que é muito importante eles entenderem quem eles são primeiro, do que eles são capazes, certo? Por quê? Porque nós somos negros, nós somos pobres e moramos na favela. Eu moro na Rocinha, certo? Então nós estamos ali dentro de uma pirâmide da sociedade, nós estamos ali na parte baixa. E eu tenho uma filha, então a mulher negra está baixa, está bem no rodapé. Então eu explico para ela, muitas vezes eu falo para ela, a coisa mais importante não é o que as pessoas falam de você, mas o que você pensa de si mesmo, certo? Porque o mundo ele é muito cruel, né? Chamam de negrinha, de macaca, entendeu? Crioula e tudo mais. Você tem uma filha? Eu tenho dois. Dois filhos? Sim, uma menina e um menino. O que você diz para eles? Eu converso muito. O menino já entende. O menino já entende, porque ele pergunta. Mas a menina não. E passar para ele que ele tem que aprender a lidar com isso é complicado, né? A questão racial, né, voltada para as pessoas de pele retinta, que é o meu caso, ela é muito mais agravante do que na questão das minhas filhas. Eu sinto que elas não têm tanta dificuldade de entrar nos lugares, tanta dificuldade de se fazer presente, até porque hoje em dia a gente tem uma conscientização muito melhor. O cabelo das minhas filhas são cacheados, o cabelo da minha caçula é muito mais cheio. E onde a gente chega, todo mundo para falar que o cabelo dela é lindo, é maravilhoso. E ela gosta, e ela fica jogando o cabelo toda hora, só que na minha época não era assim. Eu ter um cabelo armado era a pior coisa do mundo. Ninguém queria, nossa, a mãe dela não arruma o cabelo dela. Por que não prende o cabelo dessa criança? Eu, as minhas primas, todo mundo da minha família ouviu muito isso. E na vez das minhas filhas, eu já sinto que as pessoas, mesmo com toda a dificuldade que a gente tem, elas já estão tendo essa noção de consciência. Sabe que é uma criança, sabe que é uma característica delas e acabam, querendo ou não, valorizando, mostrando para elas. Onde a gente chega e fala, nossa, seu cabelo é tão bonito, você sabia? Ela, sabia, eu sabia que o meu cabelo é bonito. Porque hoje em dia está mais fácil para se aceitar do que na minha época. O que a gente orienta a todos os trabalhadores é que denunciem. A gente sabe que a questão de preservar o emprego ela é um fator, às vezes, determinante para as pessoas não denunciarem, mas acho que a gente precisa quebrar, né, essas barreiras e as pessoas efetivamente denunciarem. O sindicato dá um passo importante, né? Ainda mais onde está o nosso pessoal? O comércio, né? Mas assim, são casos passados. Hoje, eu, graças a Deus, sou muito bem resolvido sexualmente, sou muito bem resolvido com a minha cor, amo ser negro. E é isso. E esse racismo tem que acabar, uma vez ou outra. Eu acho que eu nunca ainda tinha contado abertamente depois do que aconteceu. Para mim é uma forma de jogar para fora. Então acho que o sindicato que olha para além do seu local, né, de mobilização, mas para a sociedade como um todo, temos que olhar para a sociedade, né? E para o Estado em si, né? Um projeto que seja um projeto que possa incluir todos nós.
É o que nós temos que fazer, isso eu apoio. Não precisa você ser negro para você ser antirracista. E isso é muito bom quando você tem uma pessoa que é branca e tem consciência de que ela não precisa ser negro para ela lutar contra aquilo dali. Por mais doloroso que seja, eles não devem se calar. Eles não devem aceitar nenhum tipo de preconceito. Que eles falem mesmo, que eles corram atrás do que eles acham certo e justo. Porque quanto menos tivermos forças de abrir a boca para falar, para reclamar, mais situações dessas vão acontecer. Tempo, meu ser tá oco, virei árvore sem fruto, broto sem flor, corpo bruto sem cor. Tempo, meu ser tá oco, o sol já não me queima mais, a fluvial já não me molha mais, o vento já não me move mais. Nem sei te dizer como é que eu me mantenho de pé. Tempo, meu ser tá oco, virei toco, tomo um banho pra me limpar, me encher de amor, mas meus olhos só se enchem de água, meu corpo tá sujo de dor e de mágoa. Tempo, meu ser tá oco, agora é lodo, esse contratempo descarrilhou minha história, marcou a memória, guarda minha identidade, meu caminho deu nó, quem eu era já era, virou pó. Tempo, meu ser tá oco, exposto, mas se as chuvas pudessem me levar, eu não estaria aqui. Se o mar pudesse me levar, eu estaria lá. Tempo, meu ser tá oco, me ajude a brotar. Eu queria encontrar um lugar onde esses bonecos não pudessem falar. Eu teria voz. Meu corpo não é só uma carne pra você devorar. Meu sexo não é público pra você passear. Eu teria voz. Eu teria voz. Eu queria encontrar um lugar onde esses bonecos não pudessem falar. Eu teria voz. Meu corpo não é só uma carne pra você devorar. Meu sexo não é público pra você passear. Eu teria voz. Eu teria voz.